Bom dia a todos. Obrigado pela presença aqui. Vamos dar início a mais uma jornada digital aqui da ANAP. Hoje a gente tem convidados de atuações distintas, todos relacionados aqui com a governança das suas organizações. São organizações bem plurais, então a gente vai ter a oportunidade de ouvir experiências que fogem um pouco e transcendem só a prática dos hospitais. Essa jornada sobre o impacto da governança no sucesso das empresas, a gente conta com 3 participantes e vai ser um prazer ter a oportunidade de ouvi-los, cada um com uma experiência específica. Eu gostaria de pedir a vocês que encaminhem as perguntas, que participem, nós receberemos e após a fala dos nossos 3 convidados, a gente direciona e abre para a discussão. Hoje, então, a gente está com a Ana Luísa Pinheiro. A Ana é gerente de compliance do Hospital Sírio-Libanês. Ela faz a primeira fala. Na sequência, a gente tem a Leila da Fonseca Boy. A Leila é coordenadora de faturamento de contas médicas da Fundação São Francisco Xavier. E, por fim, nós contaremos com a participação do Rodrigo Matos. O Rodrigo é coordenador de implantação do Porto de Açu. Depois das palestras, então, a gente abre para discussão. Bom evento a todos. Ana, por favor, você pode iniciar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigada, Gustavo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer aí o convite, essa oportunidade que a ANAP nos deu, né, de falar sobre um tema bastante importante dentro de todas as organizações e de bastante peso aí pensando, né, no ESG, né, na responsabilidade aí social, ambiental e de governança. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouco de conceito, né, sobre o que é a governança. Eu acho que, como a gente fala de social, de ambiental, a gente consegue materializar de maneira mais tranquila, né, os projetos, as ações, e ter um pouco mais de tangibilidade, né, com relação aos temas. E a governança acaba sendo um pouco abstrato, né? Como que é que a gente entende a governança, o que é que significa e como que ela impacta aí em todas as organizações e o quanto que ela é importante, né, para a perenidade e a sustentabilidade das instituições. E aí, no próximo slide, eu trouxe bem resumida para vocês, não se preocupem com conceitos, tá? Mas, de maneira geral, né, a governança, ela é um sistema, ela é um mecanismo, né, através do qual as organizações, elas são dirigidas, monitoradas e estimuladas, né? Então, ela é a forma com que as decisões são tomadas, né, de modo transparente, né, trazendo a ética para essas decisões, para essas ações, tratando todos os stakeholders, né, as partes interessadas de maneira igual, né, com equidade, e a partir do momento que a gente dá transparência, né, nesse processo de tomada de decisão dentro das organizações, seguindo processos, seguindo os fluxos, seguindo as alçadas adequadas, a gente consegue responsabilizar, né, os dirigentes dessas organizações, né, os membros desta governança corporativa, pelas ações, né, relacionadas àquela cadeira que eles estão ocupando, né? Então, a transparência nesse processo, ela é bastante importante, porque só com transparência de informação, né, é possível, né, tomar decisões de maneira assertiva, né, para o negócio, com bastante ética, transparência e a gente consegue responsabilizar, né, esses tomadores de decisão, né, por cada direcionamento que eles dão dentro das organizações. E é através da governança que a gente consegue encaminhar, né, e dar materialização para os projetos sociais e ambientais. Então, o S, né, do social e o A do ambiental no ESG, eles transitam pela organização e eles acontecem no dia a dia e se efetivam através dessa governança, desse processo, dessa transparência e dessa forma, né, que as decisões são tomadas dentro das organizações. Então, eu trouxe aqui também, né, a título aí de conhecimento e curiosidade para vocês,
quais são os princípios aí, né, da governança corporativa, seguindo a ISO 37000, que é a ISO de governança corporativa. A gente tem os pilares, né, da governança dentro das organizações e sempre, né, no meio dessa roda desses pilares, o propósito daquela organização, onde ela quer chegar, né, quando ela quer chegar, como ela quer chegar, né, a forma que ela quer fazer o seu negócio, o que ela precisa entregar, né, para essa sociedade, respeitando, né, as questões ambientais e respeitando todo esse processo, né, de transparência, de prestação de contas, equidade e trazendo a responsabilidade aí para cada um dos órgãos, tá? Dentro da governança corporativa, nós temos uma área, uma estrutura, né, que é o compliance, né? De maneira bem resumida, quando vocês pensarem em compliance, né, dentro das organizações, são atividades de prevenção, detecção e mitigação de riscos. E quais são esses riscos? São riscos inerentes ao negócio, né? Não existe atividade nenhuma no mercado que tem risco zero, mas a gente trabalha com alguns riscos muito relacionados à conduta, comportamento ético, a questões de transparência, a integridade dentro das organizações. Então, alguns exemplos, né, de temas que são atinentes à área de compliance, por exemplo, prevenir, remediar e detectar e trazer mitigações para um eventual risco, por exemplo, de um assédio moral, de um comportamento inadequado, de uma fraude, né, de uma corrupção, de uma concorrência aí desleal. Então, o compliance, ele olha um pedaço dos riscos do negócio e ele vai ajudar a organização a detectar esses riscos, a prevenir, né, com diferentes ações que são feitas através dessa área de compliance. Então, ele dentro da governança é uma estrutura bastante importante para levar conhecimento para todos os integrantes da organização, para ele trabalhar esses temas de maneira bastante preventiva, conscientizada, transparência para esses temas e que todos os integrantes dessa organização consigam ter clareza, né, não só do que é legal, do que a lei prevê, mas muito também do que a própria organização entende como conduta ética, né, e íntegra dentro do seu ambiente. Então, cada organização vai criar as suas próprias políticas, claro, respeitando sempre a lei, porque a lei a gente é obrigado a cumprir, mas também trazendo outras premissas, né, de governança corporativa, de ética e integridade nos negócios, para poder nortear todas as ações e decisões dos seus dirigentes, dos seus integrantes, não independentemente do nível hierárquico. E aí, no próximo slide, né, a gente queria dividir com vocês aqui um impacto, né, muito importante que a gente tem da governança e da atuação do compliance, prevenindo esses riscos, né, inerentes à atividade, que levou, né, o Sírio-Libanês a conquistar uma certificação bastante reconhecida no mercado, que é o selo Proética. No próximo slide, Carol, se você puder passar, por gentileza, a gente submeteu aí por 2 vezes consecutivas o nosso programa de integridade, né, a uma avaliação de um órgão público. Então, essa certificação, ela é gratuita, né, voluntária, e a gente resolveu, né, depois de um certo tempo, né, da atuação da área de compliance dentro do Sírio-Libanês, a gente entendeu que a gente tinha uma maturidade, né, e um tempo já de compliance aqui, e a gente resolveu se submeter a esse crivo, a esse critério aí do órgão público, que é a Controladoria Geral da União, né? Então, a iniciativa do setor público é incentivar, né, através dessa certificação, que as instituições adotem voluntariamente medidas de prevenção e combate à corrupção e fraude. Então, essa é uma iniciativa do poder público junto com as empresas, né, com a iniciativa privada, justamente para fomentar de maneira voluntária essas ações dentro das organizações. E quando a gente submete, né, a avaliação do nosso programa de integridade para a CGU, elas fazem uma avaliação bastante criteriosa, né, que tem 10 itens, basicamente, que eles olham dentro da organização
E em cada um desses itens, a gente tem outros questionamentos e outras perguntas, né, para eles entenderem como a governança acontece aqui dentro, né, qual é o compromisso e o engajamento da nossa alta liderança com os temas relacionados à ética e integridade, como é que a gente faz a gestão dos nossos riscos, quais os treinamentos e ações de comunicações que a gente faz para disseminar esse conhecimento da ética dentro de toda a organização, e assim por diante, né? Então, são todos esses temas que foram avaliados, e para cada resposta nessa certificação que a gente diz, sim, o meu programa de compliance é efetivo, na prática a gente tem isso materializado, a gente precisou comprovar e mostrar uma evidência, né, daquela ação de compliance para o órgão. E ao final, o órgão avalia, acaba validando aquelas empresas que apresentam todos os critérios e conseguem comprovar todas as ações dentro do programa de compliance, e o Círio foi reconhecido aí publicamente com a certificação em 2 edições consecutivas, 2020 e 21, 22 e 23. E aí, o que isso traz, né, de relevância? Primeiro, mostrar que a gente está no caminho certo, pensando, né, em governança corporativa, pensando em compliance e integridade, né? Então, todas as ações que a gente vem fazendo ao longo do tempo dentro da organização têm surtido resultado, né? A gente vê no dia a dia o comprometimento de toda a liderança e também de todos os colaboradores, os nossos stakeholders, corpo clínico, os nossos terceiros também, inclusive, entendendo, né, que é importante, né, em todas essas relações, a gente ter um negócio sustentável, né, e com a prevenção desses tipos de riscos relacionados à corrupção e fraude. E a gente aprende muito também com esse processo de certificação, porque tem algumas questões, é claro, né? A gente está sempre em evolução, né? A área de compliance é um trabalho contínuo e que não tem fim, a gente está sempre se aperfeiçoando. Mas quando a gente tem um crivo aí de um órgão público, a gente também recebe um parecer deles do que pode ser melhorado, do que eles não identificaram, né, das nossas ações e que poderia ser feito diferente. Então a gente também aprende e traz para dentro de casa esse aprimoramento. E quando a gente fala dessa certificação, é, ela traz uma segurança bastante para o negócio, né? Então, a gente garante que aqui a tomada de decisão e as ações e toda essa governança, ela transita dentro desse ambiente de ética nos negócios e respeitando, né, a lei também, as nossas normas internas e tudo aquilo que a gente entende que a organização quer como integridade aqui dentro. Então, acho que é um pouquinho do que eu gostaria de trazer para vocês, né, da nossa experiência e do quão é importante a governança, independentemente do tamanho da organização ou de ramo de atuação, e como ela apoia, né, toda a organização aí a seguir o caminho adequado. E eu gosto sempre de trazer assim para a gente conseguir visualizar isso, né, Gustavo, de maneira bastante objetiva. Quando a gente fala dos treinamentos aqui interno, para ficar bastante claro, a gente precisa entregar o nosso negócio, né, e fazer o gol, né, entregar os resultados, mas não pode ser um gol de mão, né? Então, é exatamente isso que a gente faz como compliance e a governança corporativa. Ajuda a gente a seguir o caminho reto, né, respeitando os processos, procedimentos e normas, né, e que essa entrega, né, da instituição seja válida, né, e seja cumprido aí toda essa questão da transparência e integridade e ética nos negócios. Acho que é isso. Obrigada, Gustavo. Legal, Ana. Obrigado aí pela sua fala, por compartilhar aí conosco um pouco da experiência do Círio no compliance e na certificação, né? Para quem nos acompanha agora e trabalha com a área de compliance, sabe o grau de dificuldade que é a obtenção de uma certificação como essa do Proética. Então, parabéns aí para vocês, para a instituição, pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Obrigado mais uma vez, Ana. Então, a gente vai seguir aqui com a nossa jornada e eu vou aproveitar a participação da Leila. Então, Leila, por favor, conte para nós aqui hoje, compartilha conosco a sua jornada à frente da coordenação de faturamento das contas médicas, né, e todo esse processo de
de governança que envolve o dia a dia aí de vocês. Leila, a palavra é sua, muito obrigado. Joia, Gustavo, eu que agradeço. É, bom, pessoal, muito bom dia, né? Um prazer enorme para a gente poder falar um pouquinho aqui, né, do que tem sido a nossa experiência enquanto fundação na aplicação aí da governança, um pouco voltado aqui para a área financeira, né, com um viés bem financeiro a minha fala. Hoje eu atuo na coordenação do faturamento e contas médicas da fundação. Então, o meu trabalho ele é bem voltado para a parte de auditoria de contas, faturamento e auditoria de contas, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, vou apresentar um pouquinho do nosso case, quando nós implantamos aqui e passamos a utilizar uma inteligência artificial para auditar as nossas contas. É uma tecnologia que nós trouxemos e, através dessa tecnologia, a gente teve ganhos significativos dentro do nosso processo. Falando um pouquinho de quem nós somos, né? Quem é a Fundação São Francisco Xavier, para quem não conhece, aqui com um foco muito nas unidades de saúde, principalmente as unidades hospitalares, né? Mas a Fundação ela é uma entidade filantrópica que está aqui na região do Vale do Aço, nós ficamos no interior de Minas. E o nosso trabalho, temos outras unidades de negócio na área de odontologia, medicina ocupacional, educação, mas aqui bem focado do que é, né, onde nós temos os potenciais ganhos com a implantação dessa inteligência artificial. Então, as nossas unidades hospitalares, na cidade de Ipatinga, nós temos 2 hospitais que totalizam aí 550 leitos, 554 leitos no Hospital Márcio Cunha 1 e no Hospital Márcio Cunha 2, isso é um total de leitos entre saúde suplementar e o SUS. Temos uma unidade de oncologia que está aqui no município de Ipatinga também, voltada com foco total no tratamento oncológico, e o Hospital Municipal Carlos Chagas, que fica numa cidade vizinha aqui, que é a cidade de Itabira, onde nós temos 105 leitos, todos eles leitos SUS. Frente a esses desafios aí, Carol, pode passar, tá? Nesses desafios aí, né, de gerenciar e faturar um volume muito alto de contas mensalmente, dentro da área de faturamento, a qual estamos aqui já há mais ou menos 15 anos trabalhando com essa atividade. Quando eu comecei no faturamento, a gente ainda contava, quem aqui for da área de faturamento vai saber que a gente, lá historicamente, a gente fazia contagem de bolinha de algodão, ficava fazendo palitinho para auditar uma conta, né? E a gente não tem condição mais de trabalhar nesse modelo, a gente sabia que não era mais possível trabalhar nesse modelo, mas além disso também a gente tinha outras dificuldades, né? Uma delas que eu sempre mencionei, que é uma dor muito grande da área de faturamento e auditoria, que é a capacitação mesmo, e isso versus o turnover que a gente enfrenta. Então, a atividade de auditoria, ela requer um conhecimento técnico muito específico, né? Tem muito preciso ali, para que você conheça de CBHPM, conheça de Brasil, de CIS, TUS, tem uma série de regras que nós seguimos. No entanto, não existe uma capacitação já, uma formação na auditoria, né? Os enfermeiros, eles fazem aí uma graduação, após a graduação eles podem fazer uma especialização, uma pós-graduação em auditoria, mas a gente não tem uma capacitação em faturamento específica. Existem cursos, mas não, as pessoas elas não chegam formadas em faturamento. E nós estamos aqui na região do Vale do Aço, que é o interior de Minas, como eu mencionei, né? E aqui temos poucos profissionais, mão de obra especializada, assim. Somos poucos hospitais aqui na região, então o recurso é um pouco escasso. E, junto a isso, vem a complexidade da regra do convênio, né? Cada fonte pagadora tem uma tabela específica, um contrato específico, um protocolo firmado. Então, além de conhecer de regras, elas mudam. A regra da tabela permanece, porém a regra é diferente em cada operador, em cada fonte pagadora, né? E a gente tem ainda aí, né, os nossos RPs, por mais que a gente consiga parametrizar regras automáticas, essas regras elas não conseguiam abarcar tudo.
colocar todo o volume de regras de faturamento parametrizadas de forma automática, para que na hora que a conta chegasse para a gente faturar, nós tivéssemos ela 100% prontas. Era um volume de lançamentos manuais muito grande. Então, eu tinha que fazer muito lançamento manual, eu precisava de uma mão de obra especializada, com muita diversidade de regra que mudava aí, né, periodicamente, e aí com a dificuldade de encontrar esse profissional no mercado aqui na nossa região. E foi aí, Carol, pode passar, por favor? E foi aí que a gente buscou uma solução no mercado, né? Nós participamos, no ano de 2020, mais ou menos, nós participamos de um congresso que traz as tecnologias da área de saúde. Lá foram apresentados vários sistemas, avaliamos vários sistemas, e dentre eles encontramos uma solução ali que traria um ganho significativo para aquilo que era a nossa dor. Então, assim, a gente fez uma análise muito minuciosa para compreender se, de fato, aquele sistema, não só implantar um sistema, né, uma tecnologia muito bacana, mas que a gente não só implantasse aquela tecnologia, que ela viesse de encontro aquilo que a gente tinha de maior dificuldade e efetivamente trouxesse resultados para a gente. Então, encontramos a solução, implantamos a inteligência artificial, e aí a gente ainda tinha um agravante que nós precisaríamos continuar fazendo alguns lançamentos em conta. Então, junto com o nosso time de TI aqui, né, reunimos toda essa gestão, junto com o nosso time de TI, nós desenvolvemos um RPA aqui pela nossa equipe própria, que tem uma interface, ele é integrado aí com o sistema, e na verdade, ele faz a interface entre a inteligência artificial e o nosso sistema aqui de gestão, para que o processo ficasse fluindo de forma mais automatizada e com menor volume de ações humano-dependentes. E por que de tudo isso, né? Pode passar, Carol? Por que de tudo isso? A gente tinha um objetivo muito grande de aprimorar a nossa análise, permitir uma análise mais profunda das contas, que a gente não ficasse ali no superficial, porque são muitas contas, muitas regras, chega no final da competência, nós temos prazo para entregar. Então, se você tem um volume de regras muito manuais, um volume de trabalho ali muito manual, você acaba passando por cima dessas contas. Então, o nosso objetivo era analisar com profundidade cada uma delas, ganhando eficiência. O nosso objetivo era que os nossos auditores eles estivessem focados em impulsionar a nossa receita, né? Que a gente tivesse a certeza que nós estávamos cobrando correto, mas evitando aquelas perdas que são invisíveis muitas vezes. É algo que, por mais que a gente faça uma leitura minuciosa de todo o prontuário, pode ter alguma associação que fica perdida, você acaba deixando de cobrar ali algum material, alguma taxa, alguma coisa que vai gerar receita para a instituição. Fazendo tudo isso de forma automatizada, né, reduzindo esse esforço do contar as bolinhas de algodão, os palitinhos, para identificar a divergência nas contas, né? Então, assim, tínhamos um objetivo muito grande de reduzir o nosso esforço nesse encontro das divergências e de forma padronizada, obviamente, né? Se nós temos um contrato, se nós temos um protocolo, se a gente tem algo firmado, nós temos condição de padronizar. Aqui na instituição a gente trabalha com um prontuário eletrônico, então já temos os templates padronizados, os nossos dados são estruturados, o que é de extrema importância também quando você vai avaliar uma tecnologia, por isso a importância aí da gestão, né? Porque você pode colocar uma tecnologia que vai fazer vai prometer um resultado incrível, mas se do lado de cá você não tem dados estruturados, você também não vai acabar tendo custo sem ter o resultado financeiro que você tanto busca. A, a implantação, então, né? Como que nós fizemos essa implantação? Implantamos já no Hospital Márcio Cunha 1 e no Hospital Márcio Cunha 2, ainda não temos eles na unidade de oncologia e nem no Hospital Municipal Carlos Chagas, que a gente ainda não tem
um viés no SUS, no Sistema Único de Saúde. Nosso foco hoje está na saúde suplementar, apesar de ter essa oportunidade de evolução. Então, estamos há 1 ano e meio, mais ou menos, com o sistema implantado e indo aí step by step, né? Fazendo uma coisa de cada vez para que a gente tenha também muita segurança na implantação que estamos fazendo, muita segurança em ter um gerenciamento do dado de forma adequada e garantindo que essa receita que está sendo gerada, ela não vai resultar numa glosa lá na frente, ok? Então, fizemos a implantação aí em 32 convênios, né? Praticamente estamos em 90% dos nossos convênios, não em 90% dos nossos atendimentos, porque, na verdade, o nosso volume SUS é muito alto. Como eu disse, nós somos filantrópicos, então a gente tem aí uma cota a cumprir, né, dos atendimentos SUS, mas dos principais convênios, hoje já estamos com 32 deles implantados, faltando apenas 3 convênios para a gente concluir as implantações. São 16 auditores utilizando o sistema. Aí temos tanto os nossos auditores internos, né, os nossos profissionais aqui da área de faturamento, quanto os auditores das fontes pagadoras, que hoje realizam um consenso dentro do sistema. Então, quando fizemos a implantação, nós chamamos todos esses parceiros, né, todos esses stakeholders aqui, apresentamos e eles ficaram, assim, também encantados com a tecnologia, compreendendo que até o trabalho deles também seria automatizado ali na elaboração do que a gente chama de capiante, para algumas empresas RA, mas hoje a gente fornece relatórios para os auditores que trazem já o dado de uma forma mais padronizada, organizada. Então, o consenso ele é feito de forma eletrônica, aí entre o meu auditor com o auditor da fonte pagadora dentro desse sistema. Implantamos já 313 regras. São muitas regras, são muitas oportunidades. Aí, para trazer um pouquinho de clareza de como que o sistema trabalha, ele faz a leitura do prontuário, e aí eu tenho uma equipe aqui, né, de analistas que ficam full time ali analisando as regras do sistema e padronizando essas regras no sistema e encontrando esse padrão no prontuário que se torna uma cobrança em conta. Então, as meninas, elas desenvolvem regras no sistema que validam efetivamente se aquilo que está descrito em prontuário está cobrado em conta. Se não está, ele emite um alerta de forma concorrente para a assistência. Então, enquanto o paciente ainda está internado, a assistência vai recebendo esses alertas assistenciais daquilo que está divergente, e quando o paciente tem alta, na fase retrospectiva, ele alerta para o nosso time de auditor aqui, informando, olha, no prontuário está assim e na sua conta está dessa forma. Ou seja, você precisa efetuar essa cobrança aqui. Ok? Ok. E aí a gente dá um comando no sistema e essa cobrança é lançada automaticamente no sistema. Carol, no próximo slide, a gente traz aí um pouquinho, né, do que são os nossos resultados. Eu acho que expressar aqui todos os resultados, a gente poderia falar de vários outros, mas de forma qualitativa, hoje a gente tem uma maior visibilidade na identificação das falhas dos registros assistenciais, porque esses alertas, né, eles são enviados tanto para o time, lá para os enfermeiros, para os técnicos, mas eles são enviados também para os supervisores, para os gestores, para que eles possam compreender como que tá as divergências ali em prontuário que geram cobrança em conta. A gente tem uma estruturação maior dos processos. Quando fizemos essa migração, nós fizemos toda uma reorganização, então, de novo, a gestão aí de uma forma bem robusta. Olhamos para o nosso processo e redesenhamos ele todo de uma forma muito melhor estruturada, que tinha uma lógica muito melhor, e aí a gente teria uma transparência muito maior.
Então, com essa estruturação tanto do nosso processo quanto dos dados que hoje o sistema gera, a gente tem uma maior autonomia na busca de informações. Hoje a gente utiliza de dashboards que são tanto válidos, né, para a gente acompanhar aí os resultados financeiros, mas também para acompanhar o dia a dia, como que a equipe está desenvolvendo dentro do sistema, como que está sendo trabalhado, como que aquelas informações, quando a gente tem algum pensamento assim, vamos ver como que está então o volume desse determinado procedimento frente a esse determinado material. Nós temos dados bem estruturados dentro do sistema que nos possibilitam fazer essa busca de informação de forma bem mais rápida e eficiente. E a gente tem resultados financeiros também, né, que aqui trazendo para dentro da nossa governança é aquilo que a gente visa controlar. Então, no próximo slide, Carol, nos resultados financeiros, nós tivemos um aumento de 46% no incremento de contas no mês. O que que a gente traz aqui como conceito de incremento de conta? É aquilo que é lançado ou cobrado na conta após a conferência dela. Então, enquanto o paciente está internado, existem as regras de lançamento automáticas, que através de comandos assistenciais já vão gerando cobranças em conta. Mas quando essa conta passa aí pelo auditor, pelo faturista, ele ainda faz validações ali que era o que ele fazia lá, fazendo a contagem dos materiais e dos medicamentos, ele lança em conta, né? Incrementa em conta. E aí, esse aumento de 46% ele foi pós-implantação. Então, nós já tínhamos um incremento importante, já apurávamos um incremento importante, no entanto, após a implementação do sistema, esse número aumentou em 46%, e lembrando que hoje a gente tem 300 e poucas regras, e com muitas oportunidades de crescimento dessas regras, então a gente entende que esse volume aí no incremento, ele tem uma possibilidade de crescimento ainda maior. O incremento, 42% dele foi inserido ou sugerido pelo próprio sistema, ou seja, o sistema alertou, o faturista validou e ele deu um comando para que o RPA fizesse o lançamento de forma automática. Então, a gente tem uma automatização aí e quase que a metade desse incremento sendo feita de uma forma mais automática. E isso tudo trouxe para a gente um aumento de 6% na nossa receita total, né? A gente vem acompanhando aí esse crescimento da receita, fazendo várias validações aí, sem aumento no volume de glosas. Então, a gente entende que o que o sistema tem apontado, que o sistema tem demonstrado está correto e que a gente tem oportunidades de crescer ainda mais. Estimamos aí como próximos passos a implantação de um padrão DRG. A gente faz a codificação, trabalhamos com o padrão DRG aqui na instituição, e através do padrão DRG nós vamos estabelecer padrões de cobranças, né? Para quem entende um pouquinho aí de DRG, sabe que ele determina ali, ele agrupa os pacientes com as mesmas características. Então, isso traz para a gente uma similaridade na cobrança, e que a gente consegue aí faturar cesarianas, colestectomias, os apêndices, as hérnias, de uma forma que são os nossos maiores volumes, quando a gente está falando aí de cirurgias de média complexidade. Estabelecendo esse padrão, ele já consegue auditar essa conta de forma automática. Por que do padrão? Porque se a gente tiver alguma divergência, se esse paciente tiver algum acometimento ou algum agravamento, ele provavelmente sai daquele grupo de DRG e evolui em outro, então ele sai fora de um padrão de cobrança também. Então, estamos nessa fase aí de validação, evoluindo dentro do sistema com as regras, para que em breve a gente tenha esse processo ainda mais automático. E a evolução das regras, que a gente acredita que é contínuo, né? A gente entende que nós temos muita oportunidade.
ainda, né? Acompanhamos tudo muito de perto, gerenciamos tudo muito de perto, para que a gente não faça um crescimento aí desgovernado e tenha lá na frente que no faturamento isso vira glosa, com certeza, mas entendemos que a gente tem ainda muita possibilidade de evoluir com muitas regras dentro do sistema, né? Então, assim, esse é o nosso case de uma forma bem sucinta, de uma forma bem resumida, é um trabalho grande que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos meses, mas eu fico à disposição, né? No final a gente vai ter um espaço aí para tirar algumas dúvidas, para poder, né? Porque cada hospital, cada instituição tem uma realidade diferente, a gente poder contribuir um pouquinho aí com vocês também, ok? Legal, Leila. Muito obrigado pela sua apresentação, parabéns. A gente já está com algumas perguntas para a Ana e para você também, que foram surgindo na fala de vocês. Mas muito interessante, Leila, a ferramenta que vocês estão utilizando. Parabéns pela ideia, pela iniciativa. A gente sabe que contas nós que estamos em hospital, a gente sabe que contas é um processo sempre mais complicado, né? E você estabelecer assim um padrão que é de uma certa forma de auditoria conjunta, né? Porque pelo que você falou, o seu time e a operadora estão ali acessando a conta concomitante e você mostrou aí os resultados e a celeridade do processo. Parabéns. Agora a gente então fica com a palestra do Rodrigo. E quando eu disse no início que a gente teria temas relacionados ao hospital, mas também temas que não são do nosso cotidiano, o Rodrigo vai falar. O Rodrigo, que é coordenador de implantação do Porto de Açu, vai trazer para a gente aqui uma perspectiva completamente diferente, né? Eu fico imaginando a dificuldade e a complexidade de gestão, de implantação, de acompanhamento de um terminal portuário, né, Rodrigo? Então, por favor, você fique à vontade aí e boa palestra e obrigado pela participação também. Exatamente isso, Gustavo. Eu que agradeço aí, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? E a oportunidade de poder apresentar, né, um pouquinho o que é uma implantação, né, de obra portuária, por exemplo, que geralmente é uma implantação assim com grandes volumes, pesos, né? Assim, até chega a ser uma obra simples, né? Não tem muita tecnologia empregada, mas é uma obra, como a gente se diz aí, bruta, né? A gente usa guindaste, usa peças aí de 30 toneladas, né? Então, tem uma complexidade aí, principalmente aí na parte de segurança, né? Eu venho aqui apresentar, para quem não conhece, meu nome é Rodrigo, eu trabalho no Porto do Açu, estou aqui há 9 anos. O Porto do Açu fica localizado no norte fluminense, em São João da Barra, próximo à divisa aí com o Espírito Santo. Nós somos hoje um dos maiores portos do Brasil aí privado, né? Estamos aí praticamente atrás do Porto de Santos, mas a gente, com a expansão, né, com essas obras que a gente está fazendo, iremos chegar, né, e ultrapassá-los com certeza, porque a gente tem uma retroárea aqui muito grande, né, e o Porto do Açu ele está só no começo. E eu vou mostrar aqui um pouquinho, né, do cotidiano nosso para a gente chegar lá e se transformar aí no maior porto aí, pelo menos da América Latina, tá? Que é o nosso objetivo aí no médio prazo. Só falar um pouquinho, aqui a gente faz obras assim, desde implantação de um elevador até a construção de um cais. Então a gente construiu aqui dentro do Porto do Açu cais da Porto do Açu, né? Porque temos outros clientes aqui que têm os seus próprios cais, né? O nosso negócio aqui, além de ser um porto, é alugar a área também, retroárea aí do canal
que chamamos aí de T2. E nós construímos já 1.700 metros de cais. Desses 1.700 metros, a gente tem um terminal próprio, que a gente chamamos de T-Multi, né? É um terminal multicargas, ou seja, é um terminal que não é dedicado apenas a um tipo de carga, né? Nós temos cargas a granéis, temos container, temos cargas de projeto, então são vários tipos de cargas que a gente recebe nesse terminal. E com o tempo, houve necessidade de aumento de área, né? Área de estocagem, área de armazenamento, e no ano de 2023 realizamos, né, alguns projetos de aumento de área, ficando o cais ele se tornando um gargalo, porque hoje, pelo tamanho do cais e pela área que a gente consegue aproximar, o cais ele só comporta a atracação de um navio de grande porte. E no ano passado a gente chegou aí a ter fila de 15 dias, 20 dias aí de navio, né? Teria essa fila. Ele chega aqui no porto, ele fica fundeado, né, no fundeador, e fica lá aguardando. Fica aguardando e entra literalmente numa fila. Então, para evitar, né, como a gente já tem uma área boa lá no T-Multi, né, a gente fez estudo de viabilidade aí, realizamos o primeiro projeto conceitual, fizemos um orçamento, ele foi aprovado em reunião de diretoria, e aí ele veio para a área de implantação. Então, eu vou passar aqui só uma apresentação do que é, né, essa obra e o faseamento dela, né? A gente resolveu fazer em 2 fases, até porque a operação é para ontem, né? Então, quando cai aqui para a gente fazer, o sucesso nosso aqui, né, é atender o prazo, atender o custo, né, deixar dentro do custo, não extrapolar o custo, e dentro da qualidade que o projeto seja totalmente operacional e atenda, né, o nosso cliente, que é a operação. Então, aqui, só para mostrar, esse é o cais do T-Multi, né? A gente bateu essa foto quando não existia navio. Então, o cais ele fica nessa parte aqui. Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, mas a parte de armazenamento fica aqui. Essa foto é antiga, a gente expandiu toda essa área aqui, ó, que hoje existem 2 galpões e uma retroárea de 30.000 metros quadrados que está aqui hoje, né? Então, essa foto é um pouco antiga, tá? Hoje a gente tem esses 500 metros de cais, mas a gente só consegue aproveitar 360 metros deles, porque por uma metodologia do terreno, né? A gente tem um talude de um lado e do outro que não deixa a gente usar os 500 metros que foram construídos. Então, a parte do projeto é fazer essa dragagem para a gente conseguir também aumentar essa área útil. Então, hoje o cais ele se comporta dessa maneira, né? A gente hoje consegue aí atracar um navio de aproximadamente 240 metros, né? A gente separou aqui em duas partes, né? O projeto que a gente chama de Berma Leste e Berma Oeste, tá? E, então, esse seria o início, né? Hoje a situação atual. Temos obras também, né? Na intervenção de cabeços, né? O que isso significa um cabeço? Cabeço é onde a gente amarra o navio, né? Então, a gente chama de cabeço de amarração. Como teremos 2 navios, né, aí simulando aí 240 metros com 190 metros, a gente vai ter que fazer a implantação de alguns cabeços no meio, né, para facilitar a amarração para a atracação dos mesmos. Então, aqui eu tenho mais ou menos os meses, né, que aqui estamos no mês de janeiro, né, que foi o mês passado. A gente está aqui com a parte de mobilização da obra, né, e a parte de cercamento aqui para executar o cabeço novo ali, que nós chamamos de cabeço 10B, né? E aqui no mês de março a gente já está com um guindaste, né, mobilizado, algumas estacas de carga cravada e algumas estacas de cortina também já cravado. Então, como que é realizado o cais? O cais a gente tem que cravar as estacas no solo, né? Essas estacas elas têm comprimento de 30 metros, mas a gente crava aí na ordem de 40 metros, mais ou menos, né?
porque o canal aqui ele tem a profundidade de 14,5 metros, então essa estaca ela tem que dar ficha, né? Porque depois que eu faço esse estaqueamento, eu faço a dragagem desse material que está aqui. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? Mas aqui nessa que a gente chama de berma leste. Então, aqui em abril, né, isso com o terminal operando, tá? A gente está fazendo essa obra e o terminal está operando. Então, tem navio aqui toda hora atracado. Então, aqui é uma foto mais ou menos de abril, né? As estacas, a gente está aqui com o guindaste, que ele tem um martelo para fazer a cravação das estacas. Esse aumento aqui de cais, eu até esqueci de falar, desculpe. A gente está fazendo aqui um aumento de cais de 100 metros, tá? E desses 100 metros, 50 metros só a gente vai conseguir aproveitar como cais. Os outros 50 metros servem para conter a berma, né? Para conter o material do continente, para ele não ir ao mar e assorear, né? O nosso canal dragado. Aqui a gente tem a imagem de maio, né? A gente já fez aqui esse equipamento que está aqui, ele chama draga, né? Ele já fez aqui a dragagem da berma oeste, né? O cenário aqui antes da berma oeste era esse, vocês viram. E com o passar do tempo, a gente fazendo a dragagem, né? Conforme está nessa imagem aqui do berma oeste, a gente vai aprofundando, né? Por que a gente faz essa dragagem? Porque o navio ele tem embaixo do casco dele a gente fala que ele tem uma quilha, né? E essa quilha ela tem que ter uma tolerância aí de no mínimo 2 metros, né? Para evitar que ele bata o fundo, né? Então, se ele bater o fundo, pode danificar o navio ou ele pode vir até encalhar, né? Então, a gente tem que fazer essa dragagem, né? Aqui a gente está reduzindo o tamanho do talude, né? Da inclinação do talude. Então, faz-se a dragagem aqui desse lado e depois que a gente cravar a cortina, fazemos a dragagem na berma leste também. Só para ideia, esse volume de dragagem hoje está em aproximadamente 340 mil metros cúbicos. Assim, para quem não tem conhecimento, isso é muita coisa, muito volume. Assim, alguma coisa é meio inimaginável uma movimentação, né, de material desse tipo em terra, né? Então, quando a gente mexe com dragagem, a gente sempre mexe com muito volume. Aqui é uma foto, né? Eu já passei de abril, né? Do avanço da obra. E aqui a gente está considerando que a berma oeste está 100% dragada. Vocês podem ver que aqui a gente já tem um distanciamento bem maior, né? Aqui a gente já consegue fazer composição de 2 navios, né? Um menor aí, 240 metros, por exemplo. E, em paralelo a isso, a gente já começa a dar a entrada no licenciamento na Marinha, né? Para a gente habilitar já essa configuração de 2 navios, que seria um grande e um de médio porte. Então, aqui no mês de junho, a gente continua dragando e fazendo a cravação de estaca, né? Então, a parte de estaqueamento aqui da área onde vão rodar, né, da faixa de rolamento dos guindastes de operação, essa parte de cravação das estacas de carga, né, já estão concluídas e agora a gente vai fazer a parte que vai conter o talude, né, que é uma outra forma, que é um pouco mais barato, de cravação de estaca, com atirantamento, né, das estacas para elas não dobrarem para o lado do mar, né? Porque quando a gente draga esse lado, o peso do terreno ele tende a jogar as estacas, né, que contém o material para o mar. Então, por isso que a gente tem que fazer o atirantamento. Aqui o mês de junho, nós estamos chamando aí de fase 1, né? A gente consegue já fazer o atracamento de 2 navios, mesmo com a obra do cais ainda em andamento, tá? Isso a gente vai conseguir fazer só com dragagem. E depois, no mês de julho, a gente continua, né? A gente acaba aqui de fazer a parte da cortina aqui do estaqueamento, né? No mês de agosto, a gente já consegue fazer o piso, né? A laje do piso aqui do cais.
E no mês de outubro aqui a gente já tem um projeto concluído com a configuração aí de 2 navios, né? Aqui a gente consegue colocar até 2 navios grandes, né? E habilitando aqui o Temute com mais de 500 metros de cais, conforme a gente vê aqui na configuração. Assim, olhando assim pelo PowerPoint, parece que é uma coisa simples, né? Mas eu vou mostrar algumas fotos aqui da cravação, né? Esse é o cenário da obra hoje. Nós estamos com 2 guindastes, tá? Um guindaste de 100 toneladas, que faz a movimentação dessas estacas, e elas vão aí um peso de 16 toneladas até 25 toneladas, porque a gente emenda elas também, né? E ele faz o transporte, e esse outro guindaste aqui que carrega o conjunto do martelo de cravação, mais o peso da estaca, né? Esse conjunto aqui dá aproximadamente 50, pode chegar até 50 toneladas de peso, tá? Esse guindaste aqui, por exemplo, ele tem uma lança com uma altura aí de 70 metros, aproximadamente. E aqui é um exemplo, né, da foto de uma estaca sendo cravada. Aqui a gente já está aqui com a metade dela cravada, né? Aqui embaixo a gente tem o gabarito, né? Porque ela não pode ser cravada torta, né? Ela tem que ser cravada exatamente milimetricamente na vertical, porque na construção da cortina, se ela estiver torta, ela pode abrir, né? E vir a ter fuga de material para o mar, né? Material que eu falo aqui seria a areia do continente. E aqui eu tenho também um vídeo, né, da cravação do martelo fazendo a cravação da estaca. Ele não quer rodar. Bom, por algum motivo, ele não quer rodar agora. Mas, pessoal, é basicamente isso, né, que eu tinha para trazer aqui para vocês. Se tiverem alguma dúvida aí, alguma pergunta, acho que agora a gente vai entrar aí na parte de perguntas, né, Gustavo? Basicamente é isso. Exato, Rodrigo. Bom, que bacana, parabéns. A gente que não está familiarizado com essa atividade consegue imaginar bem assim superficialmente o trabalho que é, né? Mas com as fotos que você colocou, é um trabalho de fato tem que ser super meticuloso, né? Porque é o que você falou, é risco de licenciamento, risco de você ter problema na consecução ali da obra. Muito bacana. Bom, a gente está com pergunta para vocês todos, né? Mas só também para primeiro agradecer, a gente está com mais de 100 participantes. Muitos deles cumprimentaram você, Ana, pela sua apresentação e pelo tema. Leila, da mesma forma, Rodrigo também. Muitos cumprimentos aqui pelas apresentações. E aí, eu vou começar pela ordem, a pergunta, então, para Ana. Ana, a Letícia Serpa pergunta para você o seguinte: primeiro, ela te dá bom dia, parabeniza pela abordagem, e ela pergunta para você o seguinte: ela gostaria que você falasse um pouco mais sobre o treinamento das equipes, desde as temáticas para a sensibilização para as ações de prevenção e o fortalecimento da instituição para a conquista do selo, né? A gente sabe, claro, que o treinamento é fundamental aí para a área de compliance, mas o quanto você consegue explicar para a gente também sabe a dificuldade que é, de novo, repito, a obtenção do selo, mas como vocês fizeram, como vocês engajaram no processo todo essa parte de treinamento para os temas importantes ali para a obtenção. Obrigada pela pergunta. Bom dia, Letícia. O treinamento, ele é sempre desafiador porque a gente está sempre pensando que existem outras prioridades, né, no dia a dia, né, dos colaboradores, enfim, dos integrantes. E o importante e o que a gente tem feito e sempre também aprendendo e aprimorando é a gente definir muito bem o que a gente quer falar, então o tema,
e quais seriam os públicos que a gente entende que aquele tema faria sentido, né? Então, tem alguns tipos de riscos que a gente mapeia dentro da organização que são comuns a todas as áreas, né? E aí a gente seleciona as áreas que a gente tem mais sensibilidade em relação àquele risco, pensando que a gente não vai conseguir reunir sempre 100% de toda a organização, principalmente pensando em área assistencial, né? A gente não consegue tirar uma pessoa da área assistencial, do cuidado do paciente e trazer para um treinamento, né? Então, acho que definir o tema que você gostaria de falar, né? Então, um exemplo, por exemplo, quando a gente fala sobre corrupção e fraude, né? Importante primeiro a gente começar com os executivos, né? O comitê executivo está presente nesse treinamento, porque é ele que vai garantir também o cascateamento aí, né? A disseminação desse treinamento, desse conhecimento para o seu time. Então, a gente define que o comitê executivo praticamente tem que estar em 100% dos temas. A gente depois segrega, né, nas lideranças, então a gente faz um grupo de coordenadores, supervisores e gerentes, e depois a gente define quais as áreas mais sensíveis, né? Então, pensando no tema, a gente seleciona aquelas áreas que têm muito relacionamento, né, com o poder público em relação a esse tema, áreas de suprimento e compras que têm muito contato com o fornecedor também, área comercial. Então, não são todos os temas que a gente faz grupos de treinamento para todas as áreas. Então, acho que é importante você definir o tema e a área que você quer alcançar e o restante dos colaboradores e de outras áreas, a gente atinge com comunicação interna, né? A gente tem o workplace aqui dentro, então os grupos que não participaram especificamente, né, dessas turmas de treinamento, a gente fala sobre o mesmo tema para chegar até eles, mas através de uma outra forma, através de comunicações internas e também comunicações externas nas redes sociais, dependendo do público que a gente quer atingir. Então, acho que quando a gente fala de treinamento, é definir tema, o público, o que você quer dizer, qual é a mensagem que você quer passar, né? E como você vai passar essa mensagem? Com exemplos, com questões da prática do dia a dia do hospital, mais teórico, com cases do mercado. Então, é bastante importante você mapear e se organizar no início do ano. A gente faz um planejamento de treinamento no início do ano. Então, a gente já tem mapeado o que a gente quer falar, quais são os meses, o período, quais são as turmas. E aí, a gente passa a fazer o convite. Eu acho que teve bastante facilidade e isso foi um um, facilitador aí, né, para a área de compliance, os treinamentos online, né? Então, presencial é muito mais difícil, né? E já era difícil muito antes da pandemia e do trabalho remoto, né? A gente conseguir reunir presencialmente, né, um volume grande de colaboradores que a gente consiga, né, disseminar esse conhecimento, essa informação, mas eu acho que as plataformas aí de online facilitaram isso e a gente tem conseguido bastante adesão do público, sempre lembrando que a liderança precisa estar envolvida, engajando e incentivando também os colaboradores a participarem. Então, por isso que a gente começa sempre pelo comitê executivo e fortalecendo aí, reforçando para eles o engajamento deles para a participação da equipe também. Espero ter ajudado. Legal, Ana. Obrigado. Leila, tem para você, na sequência, tem uma pergunta. Tem algumas pessoas perguntando sobre qual software de gestão hospitalar que vocês utilizam. Teve uma outra pergunta, acho que mais uma dúvida, perguntando qual era, se o sistema que você explicou de contas era um sistema chamado Marvin, se é isso, ou se é um nome que vocês atribuíram aí ao sistema. E aí tem uma pergunta também da Kelly, é mais uma dúvida, mas da Kelly, que ela te pergunta o seguinte: vocês confrontam as divergências de prontuário com o cobrado, mas já conseguem também o ciclo completo, ou seja, o confronto do prescrito, dispensado, utilizado, lançado em conta, cobrado e recebido? Legal. Bom, respondendo as primeiras perguntas aí, o nosso sistema de gestão, nós trabalhamos com o TASI. Hoje a gente ainda trabalha com a versão Java, algumas funções na HTML, mas a maior parte delas na função Java.
E o sistema, a inteligência artificial é sim o Dr. Marvin, que é o que nós estamos trabalhando aqui. A pergunta da Kelly, né, é possível ir em quase todas essas etapas, apenas a parte do recebido que não. Como que o sistema trabalha? Ele é um mundo de possibilidades de... Eu brinco com as meninas que quando eu entro na sala e elas estão fazendo a organização das regras, parece que elas estão montando um quebra-cabeças, assim, porque são várias regras e elas vão casando regras, né? Vão casando, a gente chama de tags também, que são nomenclaturas que tem lá dentro do prontuário, mas a gente pode ir fazendo associações. Então, é possível, sim, associar o que foi dispensado versus o que foi checado, versus o que foi. Desculpa, ela começou a pergunta com o prescrito, né? O que foi prescrito? Foi o checado? Foi o cobrado, dispensado, cobrado? Todas as etapas ele valida e, como eu mencionei, ele vai emitindo os alertas assistenciais. Então, ele emite alerta não somente para a enfermagem, ele emite alerta para a farmácia também, tá? Então, é uma dor grande nossa, né? Porque o volume de medicamentos, ele é muito alto. Para você checar uma a uma ali, tudo o que foi prescrito versus o que foi dispensado versus o que está em conta, demanda um tempo muito grande mesmo para que você tenha a garantia e acaba que, se isso fica muito na mão das pessoas, eles podem talvez validar os de maior valor, os de alto custo, ou algum ficar perdido ali sem cobrança, o que a gente chama de perda invisível. Então, ele faz essa verificação, já vai emitindo os alertas para a equipe da assistência, para os técnicos de enfermagem, ele sobe os níveis até a gestão, informando que aquela checagem do medicamento prescrito ainda não foi realizada. E se a farmácia não dispensou, se aquele medicamento está checado, porém não está em conta, também ele notifica a farmácia que ele não foi dispensado. E aí, quando chega essa conta para a gente, que é o que a gente chama de fase retrospectiva, aí ele já faz a validação se todas essas etapas anteriores foram cumpridas por essas áreas. Se não foram cumpridas, aí ele faz um alerta um pouco diferente, mas que com o mesmo sentido, alertando aqui para o nosso auditor que existe um medicamento prescrito e não cobrado, ou um medicamento prescrito e não checado, para que aqui a gente ainda continue trabalhando essa conta para garantir a cobrança. Kelly, eu espero que tenha respondido a sua dúvida. Aí a parte do recebido, não, porque aí ele não vai até a etapa depois das emissões de título e identifica se o crédito foi feito daquele item. Mas ele vai toda até o fechamento da conta, sim. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode responder, né? Ótimo, então. Bom, Leila, obrigado. Ana, a Letícia agradeceu suas explicações, te cumprimentou, parabenizou. E Leila, a Kelly também está dizendo aqui que você respondeu sim, também te agradeceu. Rodrigo, temos duas aqui para você. Primeiro, ele te parabeniza, diz que foi muito didático e que é possível perceber a complexidade e a precisão necessárias aí nessa obra, né? E a pergunta quantas pessoas são envolvidas diretamente numa obra como essa e se há alguma política para empregabilidade de trabalhadores locais nessas obras? E aí eu queria te aproveitar também, e aqui o Rodrigo gostaria de saber quantas estacas serão cravadas nesse projeto. Tá bom. Essa obra, né, por ser uma obra aí mais de movimentação de carga, né, a gente utiliza mais equipamentos, né, a draga que tem um alto índice de produtividade e guindastes, né, de 2 guindastes, uns de 260 toneladas, né, martelo vibratório,
Então, é uma obra assim que não tem muitas pessoas, até acho que vocês viram ali pelo platô, a gente não tinha muitas pessoas, né? Então, hoje estamos aí com 70 pessoas, né, nessa obra, e vamos chegar a um pico aí de 110 pessoas. A empresa aqui também, temos duas empresas, né, que estão fazendo essa obra para a gente. Uma chama Paraguaçu, uma empresa da Bahia, e outra empresa chama Londa, né, uma empresa que está fazendo a dragagem. Na reunião de kickoff que a gente faz com eles, né, na parte de mobilização, a nossa área de RH entra, né, no kickoff, faz a explanação e apresenta para eles aqui, né, para todos os empreiteiros que entram aqui para trabalhar com a gente, apresenta um programa que temos aqui que a Porto do Sul chama de rede de empregabilidade. Essa rede de empregabilidade, né, ela tem um banco de dados de currículos do pessoal aqui da região de São João da Barra, né, onde fica, nós estamos próximo a Campos dos Goytacazes, perto da bacia de Campos, né, a maior bacia de petróleo aí do Brasil. E aí essas pessoas, o RH direciona, né, essas empresas para esse banco de currículos com pessoas aqui da região, né? Então a gente dá muita oportunidade para o pessoal da região aqui do Norte Fluminense. Hoje, por exemplo, 90% das pessoas são da região, então a gente força muito essa política de empregar o pessoal aqui da região. Agora, para a segunda pergunta, entre estacas de carga, né, estacas de cortina, estacas de morto para o atirantamento, iremos cravar aí aproximadamente 176 estacas pelo projeto. Bacana, Rodrigo. Obrigado. Bom, eu queria fazer uma outra pergunta também, que aí eu vou fazer para os três, e aí, Ana, você responde primeiro, Leila depois, Rodrigo por fim. Vocês trouxeram cases, né? E é muito satisfatório, muito bacana quando a gente olha o case implementado e com o sucesso que vocês alcançaram e ele funcionando. Mas vocês por muito tempo trabalharam preparando essa iniciativa para colocá-la em prática. Então, Ana, no seu caso, Leila, no seu, Rodrigo, no seu, eu queria saber o seguinte: quando vocês começaram a preparar, o que vocês imaginavam seria o maior desafio e o mais crítico do projeto, se de fato foi mesmo, e se houve alguma intercorrência no meio do caminho não prevista? Boa pergunta, Gustavo. É pergunta de mão na massa, né? Quando a gente decidiu aí fazer a inscrição para a certificação do Proética, a gente se preparou, né, olhando o material de uma edição anterior. Então, a gente mapeou o que a edição anterior estava solicitando, e começamos a reunir as evidências e a olhar e a responder as perguntas da certificação para ver o que nós tínhamos, o que não tínhamos, se daria pé ou não para a gente seguir, né? E aí, nesse momento, a gente ficou surpreso, né, reunindo evidências e avaliando tudo que já foi feito no programa de compliance, do volume de coisas que a gente fazia, né? Porque no dia a dia, o programa ele é cíclico, ele vai acontecendo, né? E muitas vezes a gente não se dá conta do quanto a gente faz. E às vezes parece, a nossa sensação é que, lendo as perguntas e preparando as evidências, é que a gente não ia ter, ou que a gente estava, né, assim, insuficiente, vamos dizer assim, né, para conseguir seguir adiante. E, na verdade, vendo, né, o material e colhendo de fato as evidências do dia a dia, a gente se surpreendeu, né? Então, acho que isso foi muito positivo. E aí a gente entendeu seguir adiante, né? E depois da primeira certificação, a régua aumenta, né? E aí traz mais responsabilidade de você garantir o que já é feito e evoluir, né? Parece que a gente, né,
fomos reconhecidos, dá aquela suspirada, aquela aliviada. Ao contrário, a gente ganha mais maturidade, mais responsabilidade, e aí vem, né, a necessidade de melhorar, né, e de olhar o que a gente ainda tem para fazer. Temos muito para fazer, né? A gente olha e tem muitas ideias, muitas coisas que a gente precisa selecionar aquilo que estrategicamente para a gente faz sentido ao longo do ano, né? Então, a gente teve, sim, essa surpresa, né, de ver que a gente faz muita coisa, e a partir daí a gente se preparou para ter mais organização no monitoramento do programa, né, para a gente ter mais controle sobre aquilo que a gente faz, sobre as evidências, onde a gente participa, para a gente conseguir olhar para o nosso programa e falar assim, fizemos, não deu para fazer por algumas razões, e já mapear para isso não sair do nosso radar. E o desafio é o tempo, né? É você correr com o seu dia a dia e se preparar para aquilo que a gente, né, entendeu que era necessário a gente fazer naquele momento, né? Que é a certificação. Então, envolve muitas áreas. A gente não tem documento só do programa de integridade. A gente precisa do apoio do financeiro, da auditoria interna, controles contábeis, e isso envolve, né, inúmeras ações, inúmeras áreas. Então, é sempre desafiador quando a gente vai se inscrever e participar e buscar essas evidências, mas é extremamente gratificante quando a gente vê que a gente evolui e continua, né, fazendo. Acho que da nossa parte seria isso que eu tenho para contribuir com vocês. Legal, Ana. Obrigado. Então, Leila, para você, da mesma forma, né? O que a Ana colocou, o mundo não para, né? Então, imagina as contas. Você não pode deixar de continuar fazendo o processo que você já fazia. E aí, quais foram, então, qual foi o principal ponto crítico e o maior desafio na implementação desse processo de digitalização e inteligência nas contas médicas? Nossa, Gustavo, assim, ouvindo a Ana, eu poderia dizer assim, faço minhas palavras da Ana, porque é incrível, né? Implantação de projeto são sempre as mesmas dores, são sempre as mesmas avaliações, algumas frases, algumas falas dela, exatamente aquilo que a gente viveu aqui, uma análise estratégica, o que que faz sentido, o que que nós vamos priorizar, porque respondendo assim, né, efetivamente a sua pergunta, foi da forma como vocês imaginavam no início? Não. Você vai sendo surpreendido ao longo do projeto, né? Assim, a gente tinha uma expectativa, tinha um modelo em mente, fizemos um gerenciamento muito próximo para garantir a assertividade, mas quando a gente definiu que essa era a melhor tecnologia, né? Porque, como eu mencionei, nós avaliamos talvez umas 5, 6 outras empresas que não faziam o mesmo, não trariam o mesmo resultado, não faziam o mesmo processo, porém também trariam ganhos ao nosso processo. E aí a gente foi ali analisando assim, estrategicamente, o que que faz mais sentido? O que que de fato a gente precisa aqui? Não que só isso que a gente precisa fazer, de forma alguma, a gente precisaria fazer muito mais. Mas vamos estrategicamente aqui, um ponto de cada vez, porque a gente não consegue abraçar o mundo. Então, e aí a implantação do nosso projeto na verdade, assim, a identificação da oportunidade, ela veio casada com a pandemia. Quando nós partimos, né, para a necessidade das avaliações, e aí eu, junto com uma pessoa da nossa TI aqui, fomos para São Paulo para fazer um curso específico, para fazer uma avaliação mais específica, para entender se realmente nós estávamos aptos a entrar com uma tecnologia nesse formato. Enfim, era exatamente ali final de fevereiro, início de março, quando tudo começou a fechar e nós estávamos em São Paulo. Foi aquele momento do medinho que todos nós vivemos, né? Logo no início da pandemia. E aí a gente foi fazendo várias análises, porém, naquele momento, os nossos hospitais estavam muito focados em atender os doentes da Covid. Então, assim, a gente teve que ir ali se monitorando, vendo até onde nós poderíamos caminhar, mas em que momento a gente precisava parar um pouco, repensar. E, efetivamente, quando a gente começou a fase de implantação,
Sim, a gente precisou revisitar muita coisa, né? Fomos surpreendidos com muitas dificuldades. Foi necessário reorganizar muita coisa para que a gente garantisse, sim, que a gente faria a melhor implantação. Inclusive, assim, por várias vezes, a própria empresa falava com a gente, mas a gente já pode virar. E a gente, não, nós não vamos virar dessa forma. Nós não vamos implantar dessa forma, a gente tem que garantir, e a gente ia muito na minúcia, foi um trabalho de curadoria ali muito importante que trouxe resultados muito bons. Então, assim, a gente não pode fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que fazer com muita certeza do que está sendo feito, com muita determinação, mas também com muita garantia e com muita responsabilidade. Então, com tudo isso, fomos surpreendidos e a gente não ia tomando decisões, assim, não, ok, faz assim. Não, foi um trabalho árduo, mas que, assim como a Ana, muito bacana quando a gente começa a ver os resultados, né? Assim, aí te dá é muito gratificante a palavra dela, quando você implanta e começa a ver os resultados e falando assim, não, foi um esforço, houveram dificuldades, mas valeu muito a pena. Legal, Leila. Obrigado. Rodrigo, e por fim, para você também, o ponto crítico e o maior desafio aí de um projeto desse tamanho que você conduz aí no Porto. Eu costumo falar, né, que todo projeto ele não é igual, né? Pode até ser similar, mas todo projeto é único, né? Então o desafio já começa aí. Você não vai fazer uma coisa que você sabe fazer, porque você está começando praticamente do zero. E por mais que a gente faça planejamento, estude o projeto, sempre na hora da execução acontece alguma coisa que não estava prevista, que não estava vista, que não foi estudada e não estava previsto em cronograma no planejamento. E isso é um dos maiores desafios, justamente porque a gente está falando aí de custo e prazo, né? Custo, se eu tiver algum imprevisto, né, eu vou ter que gastar mais para contornar esse imprevisto. E o prazo também, se eu atrasar o projeto, a empresa está deixando de ganhar, né? Porque cada mês de atraso de um projeto é um mês que ela deixa de faturar, receber receita daquele projeto. Então a gente tem essa pressão, né? Aqui o sucesso nosso é isso: prazo, custo e qualidade, né? Que o projeto seja operacional dentro dos padrões aí das normas técnicas. E outro fator também que a gente tem aqui, que a gente cuida muito e é um desafio, porque, como eu disse, né, não é uma linha de produção, né, que a pessoa faz todo dia a mesma coisa. É a questão de acidente, né? Então a meta nossa aqui é acidente zero. Zero assim, a gente para aqueles guindastes que chega a custar aí R$ 500.000 por mês, a gente para ele. Se tiver risco de acidente, a gente para, a gente custeia, né? Porque aqui para a gente a vida está em primeiro lugar. Então, nosso maior desafio também é esse, o acidente zero, e a gente busca sempre isso. E as demais interfaces que a gente tem com o projeto, com comunidade, com a parte de operação. Outro desafio, né? Como eu mostrei ali, a gente está fazendo intervenção nos cabeços com cais em operação, né? Então, quando atraca um navio ali, a gente não consegue trabalhar. Só que, por outro lado, eu tenho um prazo para cumprir. Então, eu tenho que estar nesse jogo junto com o pessoal da operação, programar certinho as paradas, né? Então, tudo isso é desafio. E, assim, e vários desafios que eu devo ter esquecido aqui de dar de exemplo, mas é muito trabalhoso. É muito, assim, a gente se dedica, né? Eu fico mais tempo aqui na empresa do que na minha casa. Eu costumo ir para casa praticamente para dormir, né? Então, e a obra acontece sábado, acontece às vezes em 2 turnos, então a gente tem que se dedicar ao máximo aí para conseguir atingir o resultado esperado aí pela companhia. É isso. Assim, resumidamente é isso. Legal, Rodrigo. Muito obrigado.
Ana, Leila, Rodrigo, parabéns para os três aí pelos cases de sucesso implementados. Tenho certeza que inspiraram aí a nossa audiência a também colocar em prática aí os projetos e os cases. Eu tenho certeza que quem nos está ouvindo aqui pretende, e a gente viu nos comentários, pretende o selo. Ana, também tem bastante gente aqui curiosa com a implementação ali das contas médicas. Leila, Rodrigo, para a nossa audiência, o seu case é o mais inusitado, mas da mesma forma também gerou uma série de comentários, de cumprimentos e agradecimento. Esta jornada fica disponível no YouTube da ANAP. Eu agradeço a todos que participaram. Agradeço à ANAP pela oportunidade de ter os cases compartilhados e, mais uma vez, Ana, Rodrigo, Leila, parabéns e obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram conosco. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Obrigada, NAP, os parceiros aqui dessa discussão e todos vocês que estiveram conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço aí pela oportunidade. Bom dia. Ótimo, obrigada, pessoal. Disponha. Até mais, gente. Tchau, tchau. Obrigado.